Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do nosso canal Em Gotas em Vídeo. Como sempre, o nosso tema é retirado de um post do blog Em Gotas e o tema de hoje é testando cada estratégia sem se expor ao mercado. O que é isso, Lô? Quando uma empresa gera estratégias, é um risco desdobrá-la, gerar ações, gastar muito dinheiro e muito esforço, mesmo que coloque primeiramente um piloto, expor essas estratégias ao mercado com o risco de ser mal sucedida e comprometer o bom nome da empresa. Com isto, a pergunta do programa de hoje é possível testar uma estratégia sem praticá-la? Vamos descobrir? Bom programa. Respondendo à pergunta do programa de hoje, é possível testar uma estratégia sem praticá-la? Por que essa pergunta é importante? Entenda, fazer um piloto com determinada estratégia da empresa é um risco para o bom nome da organização, uma vez que a estratégia pode falhar. Mas, volta, existe uma maneira da gente fazer esse teste sem expor essa estratégia ao mercado? Sim, existe. Normalmente o que se faz, o grupo de planejamento estratégico da empresa pode fazer o que a gente chama de avaliação estratégica. O que é uma avaliação estratégica? São 4 testes feitos na sala do diretor financeiro, que vai estar reunido com o grupo de planejamento estratégico, onde o grupo vai mostrar cada uma das estratégias que vão ser submetidas a 4 testes pelo diretor financeiro para ver se passam nesses 4 testes. Se não passar em algum deles, não precisa ser exposta ao mercado através de um piloto. Ela é simplesmente abandonada. O primeiro teste é chamado teste de consistência. O que está se testando aí? Uma estratégia não pode apresentar metas e políticas inconsistentes com alguma outra. Por exemplo, vamos aumentar em 20% as nossas vendas esse ano. Por outro lado, a empresa quer reduzir seus custos totais em 20%. Ora, essas duas estratégias não fazem sentido ao mesmo tempo. Melhor seria que a primeira estratégia continuasse sendo o aumento de 20% nas vendas esse ano e que a segunda fosse o aumento da margem de contribuição unitária em 20%. Isso implicaria numa redução de custos para se produzir uma unidade do nosso produto ou prestar uma unidade do nosso serviço. Aí sim existe consistência, uma vez que quanto mais se vende, mais os custos fixos caem. E aí os dois diretores, o diretor financeiro, que quer reduzir os custos, e o diretor de vendas, que quer aumentar as vendas, vão ser amigos, vão ser parceiros. E o diretor financeiro vai estar mais preocupado com a produção, que não pode ter retrabalhos, falhas, que isso significa aumento de custo, e preocupados com a diretoria de suprimentos e logística, porque vai querer que ela compre os insumos bons, bonitos e baratos. O segundo teste é o teste de consonância. A pergunta é mais ou menos essa do diretor financeiro para o grupo de planejamento estratégico. O que vocês viram no mercado? Que demanda é essa que estudaram no mercado? E vocês estão tentando se adaptar ao ambiente externo, gerando essa estratégia. Que mudanças críticas foram vistas no mercado? Se não foi avaliado esse tipo de coisa, é preciso que essa estratégia volte para a prancheta. Não dá para a gente gerar uma estratégia sem estar baseado na adaptação da empresa ao mercado externo e nas mudanças críticas que ocorrem nesse mercado. Há uma exceção a esse teste. Quando alguma coisa a ser lançada é uma inovação radical, alguma coisa que ninguém esperava, como os smartphones, como os iPads, os tablets, do modo geral,
o público não conhecia essa facilidade ainda, e aí não dá para fazer pesquisa de mercado querendo saber se a população demanda alguma coisa que ela sequer imagina que possa existir. Que naquela altura, antes do lançamento desses produtos, essas coisas só existiam em filmes de ficção científica. Portanto, se não estivermos falando de uma inovação, todas as outras áreas devem preceder suas propostas de estratégia com um estudo de mercado. O terceiro teste é o teste da vantagem. A pergunta que se faz nessa altura é uma pergunta de cunho popular. Que vantagem Maria faz? Ou seja, qual é a vantagem que a empresa tem em investir nessa estratégia? O que ela vai nos dar de volta de retorno? Não propriamente de retorno financeiro, isso nós vamos ver já já. Nesse caso, nós estamos falando de um conceito de Michael Porter chamado vantagem competitiva, que é qualquer diferencial que uma empresa possa vir a ter sobre os seus concorrentes. Portanto, a pergunta que vantagem Maria faz se refere a tentar entender essa estratégia vai trazer ou manter que vantagem competitiva sobre os meus concorrentes. É preciso que se saiba explicar para cada estratégia esse parâmetro. E o último teste talvez seja aquele que todas as empresas fazem, e muitas vezes só fazem esse teste numa avaliação estratégica, que é o teste de viabilidade, que significa que a estratégia não pode sobrecarregar os recursos de CAPEX disponíveis, os recursos de investimentos, nem criar subproblemas insolúveis, criar problemas para dentro da própria empresa que no final não se consegue produzir ou não se consegue fornecer determinado produto ou determinado serviço, trocando em nota de R$2. Essa estratégia está dentro do orçamento reservado ao planejamento? Se estiver dentro do orçamento, tudo bem. Se não tiver, talvez o melhor seja não jogar fora, porque de repente é uma boa estratégia, mas sim tirá-la do planejamento regular e submetê-la ao conselho de administração mais à frente como um extra budget, uma tentativa de conseguir mais CAPEX, mais dinheiro de investimento para o planejamento daquela empresa para custear essa ideia brilhante ou inovadora, mas que exigirá um recurso adicional de investimento. Se a gente realizar esses 4 testes, que eu chamo de CCVV, só para não esquecer, consistência, consonância, vantagem e viabilidade, é possível evitar grande parte dos dissabores que poderiam advir da colocação em prática de uma estratégia num programa piloto e expor a boa imagem da empresa no mercado. Numa recente consultoria que eu preparei para uma grande empresa do ramo de petróleo, 13 estratégias foram submetidas a esses 4 testes. E apenas 8 delas se mostraram aderentes a todos os 4. Portanto, essas 8 foram as estratégias escolhidas para serem implementadas no ano seguinte. Portanto, uma avaliação estratégica é extremamente necessária para evitar expor a empresa ao mercado com estratégias que ainda não foram dissecadas pela alta gerência da organização. Esse foi o nosso programa de hoje. Se gostaram do programa, cliquem na mãozinha, transformando-a de cinza em azul. Inscrevam-se no canal, muito importante para nós. E nós estamos costumando deixar logo abaixo do vídeo os endereços da Amazon com os nossos livros, da Udemy com os nossos cursos e do post original que gerou o programa de hoje. Até a próxima.